do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. No Evangelho de hoje, vemos Jesus corrigindo os seus discípulos. Eles se encarregam de impedir as crianças que se aproximam dele. Jesus, no entanto, abençoa essas crianças. Mais ainda, as apresenta como modelos para todos aqueles que querem ser seus seguidores, todos aqueles que querem entrar em seu reino de humildade e de vida. A propósito desse evangelho, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, chama a atenção a atitude dos discípulos. O evangelho os mostra de modo fidedigno. Não os deixa em um bom lugar. Fazendo incursão, vemos, por exemplo, que aparecem discutindo pelo caminho sobre quem é o maior, pretendendo os primeiros lugares. Diz também que não entendiam o que queria dizer Jesus. Inclusive, vemos que os amigos mais próximos de Jesus ficaram dormindo no momento de agonia no Horto das Oliveiras. E finalmente lhe abandonaram. Hoje o Evangelho nos oferece outra cena lamentável. Os discípulos se dedicam a impedir, e não a facilitar, que umas pobres crianças vão até o Senhor. Jesus os corrige dizendo: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais. Temo que em certas ocasiões nós impedimos mais que facilitamos o encontro com Jesus, como se fosse um Senhor somente de puros ou de uns escolhidos. Inclusive, é possível que te ocorras que sejas tu mesmo, que te impedes de aproximar-te dele. Tens medo de dirigir-lhe a palavra, de recebê-lo. Não duvides. Recordas a parábola do filho pródigo. O Senhor deseja que vais a ele. Embora tenha se distanciado e voltas com vestes manchadas pelo pecado, ele vai te receber de braços abertos. Só deseja que tu te arrependas, que te voltes a ele, que vivas reconciliado em uma relação de amizade com ele. Não temas tuas debilidades e inconstâncias, pois ele te conhece bem. Perguntas-te agora: és dos que facilita, inclusive os distantes, a encontrar-se com Deus? Ou és intransigente e, com teus julgamentos e fechamentos, impede os outros e a ti mesmo de aproximar-se do Senhor? Em segundo lugar, é importante assinalar que os discípulos impedem as crianças de aproximar-se de Jesus, porque nessa sociedade judaica, as crianças eram pouco valiosas. As crianças simplesmente não eram contadas. Cabe pensar, pelo contrário, que se tivessem se aproximado um líder judeu, um rico fariseu ou um poderoso centurião, bem que os discípulos teriam facilitado o encontro, o acesso a Jesus. Os discípulos seguem assim sem entender o que tantas vezes Jesus lhes explicou: que os pequenos são os preferidos para Deus, que os últimos são os primeiros. São, portanto, os débeis, os pecadores, os últimos, aqueles que ele veio buscar. E, quando se aproxima ou se encontram com ele, não os repreende, mas, como disse hoje o Evangelho, abraça, abençoa, impõe-lhes as mãos. Assim é sempre Jesus, porque assim é o nosso Deus, nosso Pai. Perguntas-te: que lugar têm os pequenos, os últimos, em tua vida? Sabes acolhê-los? Ou te mostras indiferentes a eles? Em terceiro lugar, nesse breve texto, Jesus não somente corrige seus discípulos, não somente impõe as mãos nas crianças e as abençoa,
como acrescenta: o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus apresenta as crianças como modelo do que há de ser seus seguidores, todos os habitantes do reino. Podemos expressá-lo de outra maneira. Jesus está dizendo: se queres que Deus reine em ti, has de ser como uma criança. E podes entender isso de muitas maneiras, pois as crianças é modelo de pureza, de inocência, também de humildade. Uma criança dificilmente terá mania de grandeza. E, o que mais importa, uma criança é exemplo de dependência e confiança para com seus pais. Sabe que deles devem receber tudo. Pois bem, Jesus também te convida. Se queres que Ele reine em ti e te enche de tua paz e seu amor, hás que ser limpo de coração, humilde, e, sobretudo, hás que ser dependente do bom Pai que é Deus, e ponhas nele toda a tua confiança. És simples como as crianças? És humilde? Confias plenamente em Deus, que é teu Pai? Que este Evangelho te leves a converter-te, com palavras e obras, em um facilitador do encontro com Jesus. Também a aproximar-te tu mesmo dele, como fazes com teu melhor amigo. Que este Evangelho te leves ainda a ser simples e humilde de coração, como uma criança, e pôr em Deus toda a tua confiança.